Olá, tudo bem? Continuando aqui com as nossas aulas, vou fazer um vídeo aula resumo, que o vídeo anterior está disponível para vocês, mas o áudio dele teve alguns cortezinhos no microfone, então vou fazer uma recapitulação aqui do processamento dos dados, né, de como fazer um mapa, né, fazer análise espacial utilizando o índice IDW. O que nós fizemos? Nós pegamos primeiro e importamos o arquivo texto delimitado que estava no formato TXT lá da aula, né, da minha pasta onde estava o arquivo, abri e inseri a camada dentro do meu arquivo, que é essa camada de dados. Essa camada estava em WGS84, eu salvei essa camada para o TM num arquivo tipo shapefile. Com os dados e o contorno que já era da nossa aula anterior de amostragem, eu consigo fazer a interpolação. O que é a interpolação? Eu digito aqui na minha caixa de ferramenta, interpolação IDW, e ele aparece aqui. Essa interpolação IDW, ele abre essa janela onde eu tenho os dados aqui, essa camada vetorial é o arquivo onde estão os meus dados, que é o dados aqui da aula, e eu clicando neles aqui e clicando em qual atributo que eu quero interpolar, eu tenho aqui, por exemplo, nessa análise, pH, fósforo, potássio, CTC e V%. Eu escolho o atributo, adiciono ele. Aqui em extensão, eu clico nos três pontinhos e uso o tamanho do meu contorno. Escolho o tamanho do pixel que foi 10. E aí eu venho e ele tem a opção aqui de o interpolado, salvar no arquivo temporário não, eu clico aqui, os três pontinhos, salvar no arquivo, que era o arquivo de pH, salvar, e aí eu clico em executar. Clicando em executar, ele abre o mapa de pH, que é esse aqui, é um arquivo raster. Toda vez que nós fazemos a interpolação, ele vai nos gerar um arquivo raster. Eu tenho que fazer isso para todos os atributos. Então, depois, o que eu faria agora? Eu entraria em interpolação de novo. Os dados, está aqui o arquivo, agora fósforo. Adiciono o fósforo, a extensão da camada, que é o contorno da minha área. Vou colocar o pixel 10 por 10, salvar como arquivo permanente e executar. E aí ele abriria para mim o arquivo do fósforo. E assim sucessivamente, fósforo, potássio, CTC e o V%. Você vai fazer os 4 mapas, né? Os 5, 1, 2, 3, 4, 5 mapas que estão ali na análise do solo, que vai ser disponibilizado para vocês. Vocês vão fazer esses 5 mapas aqui. Feito esses 5 mapas, nós vamos criar uma grade vetorial. Eu venho em vetor, investigar, criar grade. É uma grade tipo polígono. A extensão é a extensão do meu atributo, por exemplo, vou pegar do primeiro que eu criei, que foi o pH. E aí o espaçamento horizontal e vertical, eu entro aqui na figura do pH e copio esses valores aqui, ó. Esse é o espaçamento horizontal e esse é o espaçamento vertical sem o negativo. Eu copiaria esses valores e jogaria aqui, tá? E aí eu criaria o arquivo da grade, executar. Na hora que eu mandasse executar, ele iria criar esse arquivo aqui para mim, que é o arquivo de grade. E o importante para nós observarmos é para ver se essa grade coincide com a grade do meu arquivo de dados aqui que foi gerado da camada raster. E aqui você vê que ele coincide. Vou voltar e aproximar para a camada. Pronto. O que eu vou fazer? Agora que eu já criei uma grade, eu faço o comando estatística zonal. No comando estatística zonal, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esses dados aqui que estão em raster e jogando eles para uma grade vetorial. Então tem que fazer de cada atributo individual uma vez, um de cada vez. Então eu começo pelo pH, eu quero o pH, vou jogar ele dentro da minha grade de dados. E aí eu escolho a coluna, eu coloco aqui pH, por exemplo, e aqui nos três pontinhos eu coloco média aqui e dou um OK. Quer dizer que ele vai exportar a média do pH para o vetor. Clico em executar, close. Eu venho aqui na tabela de atributos, você vai ver que o dado de pH vai estar exportado para a tabela de grade. Faço isso, comando de estatística zonal para todos os atributos. Você vê que eu já tenho aqui
todos os meus atributos na minha tabela. Quer dizer que eu exportei todos estes para a grade. Você vê que todos estão em um único arquivo agora. Por fim, o último comando, a gente vem em vetor, geoprocessamento, recortar. Recortar essa grade em função do meu contorno. Eu tenho a minha grade de dados, que eu quero que ela seja cortada em função do meu perímetro. E aí eu salvo aqui nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. Eu salvo ela com uma grade de dados recortados, mando executar. Ele vai gerar para mim, ao mandar executar, eu estava com essa grade assim, ele vai me gerar uma grade assim. Tá? Então, esses foram os procedimentos que eu ensinei para vocês no vídeo anterior, que é uma aula de 20 minutos para vocês assistirem lá. Tem alguns probleminhas de áudio, mas dá para entender acompanhando. E aqui um resuminho dessa aula. Tchau e até a próxima.